Boa noite, estamos iniciando o Passando a Limpo, programa de entrevistas e debate de ideias da Rede Record. Temos hoje como entrevistados o juiz Walter Mairovitch, ex-secretário nacional antidrogas, e o doutor Enéas Carneiro, pré-candidato do PRONA à presidência da República, que já está aqui comigo. Este programa, eu lembro, foi gravado na última quinta-feira. Doutor Enéas, boa noite, prazer em recebê-lo. O senhor está afastado da mídia, as pessoas não o veem, o senhor está fora do noticiário. O senhor será realmente o candidato do PRONA ou o PRONA está debatendo candidaturas? Enfim, o que acontece com essa pré-candidatura sua à presidência da República? Boa noite aos senhores telespectadores, obrigado pelo convite. Na verdade, não vai haver nenhum debate sobre isso, especificamente, sobre ser eu ou outra pessoa o nome indicado, uma vez que é consenso, né, no nosso grupo, que o nome indicado é o meu. Não há essa discussão no nosso nível. Isso, como o senhor sabe, já ocorre desde 1989. O senhor é candidato pela quarta vez, como o Lula. Exatamente. Por que o senhor é, e essa pergunta eu lhe fiz todas as outras vezes, candidato à presidência da República? Porque é lá em cima, é no ponto mais alto da pirâmide, onde está concentrado o poder monocrático, que permite, com atitudes de estadista, pôr o nosso país, a nação, melhor dizendo, a nação brasileira, nos rumos para um progresso indiscutível a que ela tem direito. Só uma ressalva, quando o senhor disse como o senhor Luiz Inácio, eu só quero lembrar que ele sempre teve um tempo extraordinário, desde o início. Inclusive a cobertura da mídia, fato que o senhor citou agora quando disse que eu não sou citado. Esse é um fato também. As razões tem que perguntar à mídia. Por quê? Porque o senhor me convida e os outros não. A resposta não está comigo. Doutor Enéas, o senhor é um professor de medicina e eu gostaria de saber o que o senhor está neste momento fazendo. O senhor continua lecionando em São Paulo e no Rio, cardiologia, mais a sua especialidade? Eletrocardiograma. Eu continuo lecionando no Rio e em São Paulo. Neste instante, quer dizer, agora nós estamos em período de férias. Então, eu estou aproveitando para me dedicar a uma obra de natureza científica. Estou escrevendo, né? Claro que eu me assenhoreio das notícias em geral do país, mas estou escrevendo uma obra. Estou escrevendo um livro que já foi escrito há 2 décadas atrás e que sairá agora com bem mais completo, se possível, bem mais atual, né? E será editado pela distribuidora Ernesto Reichmann. É um livro de eletrocardiografia atual, extremamente atual. Um tratado de 800 a 1000 páginas. Doutor Enéas, evoluiu o eletrocardiograma? Como evoluiu. Nos últimos 20 anos foi possível dele serem extraídas informações que antes não se conseguia. Quer dizer, na verdade, todos os métodos da cardiologia, de abordagem, né, da doença no cardiopata, de todos é o método que mais cresceu. É curioso como outros tantos chegaram ao fastígio, quer dizer, o ponto mais alto e caíram. E o eletro se mantém vivo. Hoje ele não é só do cardiologista, ele está em qualquer sala de emergência, em qualquer unidade coronariana, em qualquer centro de tratamento intensivo. Sem dúvida, cresceu muito. Professor Enéas, eu queria voltar à política, que é o tema da nossa entrevista, e dizer o seguinte: o que muda nas suas ideias, ou na aplicação das suas ideias, ou na maneira de fazê-las e torná-las realidade, da sua última candidatura para hoje? Eu tenho que ser sincero, como sempre sou com o senhor, e vinha comentando antes que eu o admiro, né, por estar à sua frente. É recíproco. E nós temos algumas divergências que vêm sempre a todo, é natural também. E nisso é que o senhor é admirável, o senhor entrevista pessoas dos mais variados matizes ideológicos. Não muda em essência nada. Eu defendo o Estado Nacional Soberano. Eu defendo a ruptura com o modelo que aí está, o modelo servil. O modelo no qual o Brasil está de joelhos no cenário internacional. O modelo segundo o qual Sua Excelência, o nosso presidente, toma o país, segura-o na mão, quando o recebe, né, em confiança da população que lhe deu, né, o cargo. Ele recebe com uma dívida pública de 50 bilhões e, ao sair, ela ultrapassa 600 bilhões. É uma coisa assim assustadora. E, paralelamente a isso, ele privatizou. Quer dizer, o senhor conhece meu ponto de vista sobre isso. Quer dizer, o exemplo mais fiel de todos é a Vale do Rio Doce, que a meu ver foi doada. Então, essas teses continuam as mesmas. Eu defendo a ruptura com esse modelo. Quer dizer, nós dizemos assim, o nosso grupo, é preciso parar, é preciso puxar o freio de mão. É preciso dizer, essa dívida não vamos pagar mais. Vamos securitizá-la. Na linguagem dos economistas, quer dizer, vamos dividi-la em 30 anos. E chega de juros. O senhor dirá mais ou menos o que a Argentina está fazendo aqui. Eu imagino que deve estar aí na pauta.
Aquilo ali é só um empurrãozinho inicial. Eu não creio que vá continuar mais à frente. Mas agora, doutor Néz, o que o senhor diz é real, quer dizer, todos nós até gostaríamos de resolver a situação do país, mas o país está dentro de um contexto internacional e essas decisões não são decisões unilaterais. O presidente Fernando Henrique muitas vezes foi tangido a assumir essas posições em função de outros problemas nacionais. Aí que está uma das nossas divergências. A impressão que eu tenho muitas vezes é que o senhor imagina que, eleito presidente da República, o senhor vai assumir um país onde o senhor pode tudo, o senhor terá que ter maioria, o senhor terá que enfrentar interesses representados no parlamento. Como fazer isso tudo? Como impor as suas ideias? Vamos lá. Eu tenho um exemplo extremamente vivo disso. Recente para nós, que já ultrapassamos mais de 5 décadas de existência. Veja bem, quando Sua Excelência o presidente Collor assumiu, ele não tinha maioria. O PRN, o senhor se recorda bem, tinha sido criado a partir do PJ, não tinha nada. Mas a força da votação expressivíssima que o levou, que o guindou à posição, fez com que rapidamente muitos deputados se aproximassem. E o senhor se lembra de quantas Mas ele acabou caindo por falta de maioria. Eu diria ao senhor que ele caiu porque ele se tornou um pavão. Ele se esqueceu que não era só ele. Ele se esqueceu que havia um conjunto. Mas todos os presidentes da República recentes que não tiveram maioria acabaram caindo. Ou renunciaram. Ou renunciaram, acabaram caindo de alguma maneira. Aliás, o Collor também, tecnicamente, renunciou. Tecnicamente, eu concordo. Mas voltando ao ponto, a nação aspira a uma vida melhor. Não há como negar isso. O modelo que aí está já provou a sua incapacidade de manter a nação viva, com as suas forças vivas todas. Isso já está mais do que documentado. O fato de nós estarmos atrelados ao sistema financeiro internacional é um suicídio coletivo. Haja vista o exemplo recente dos nossos irmãos na Argentina, que foram sugados até a última gota, foram dessangrados, não há mais nada. Então eu lhe digo, eu não via desde 89, e hoje muito mais, eu não vejo saída a não ser isso. O senhor dirá, passaremos por maus momentos, é verdade. Nós da classe média, média alta, teremos dificuldades talvez com o celular, com o computador, com alguma coisa. Mas a grande massa que é a estafa-mélica, ela terá uma condição melhor de vida. Esse é o ponto fundamental. O senhor entende? Quando eu digo ruptura com o modelo, eu quero dizer isso. Teremos dificuldades, mas nós estaremos lutando para que a população, como um todo, tenha direito a uma condição de vida melhor. Agora, não é só esse o problema nacional. O problema esse nacional é o maior desenvolvimento. Mas é o maior. Veja o senhor, são em números atuais, são 120, não se exame, mas eu os tenho de cabeça, não preciso de papel, 120 bilhões de reais por ano. São 10 bilhões de reais mês. São 330 milhões dia. São 13 a 14 milhões por hora. Não há quem aguente isso. É impossível. Isso está levando toda a economia, veja o senhor, é um precipício. Porque não há dinheiro para as escolas, não há dinheiro para tirar aquelas pessoas dos barrancos, não há dinheiro para coisa alguma, para as rodovias, não há para nada. Agora, algum país no mundo conturbado em que nós vemos fez isso com sucesso, rompeu com sucesso? Veja. Nem Cuba, nem a China rompem. Veja. Não, a China não está tão dentro do sistema financeiro. Dentro da roleta, não. Tanto quanto nós, não. A China, aliás... está aceitando investimentos internacionais, quer dizer, a China está tanto quanto necessário. Exatamente. E nós? Aí que vem a pergunta. Nós também. Não. Aí que é a nossa divergência. Nós terminamos agora o ano de 2001, estamos no fim, né? Encerrando o ano, com um rombo de... Era 27, ano passado, de 25 bilhões, agora é dólar, na balança de pagamentos. Balança, quer dizer, comercial e de serviço. Isso é um número astronômico. E, de mais uma vez, Sua Excelência o presidente deu-nos, eu digo presidente porque ele é quem gere. A palavra maior é dele, né? Não estou dizendo que ele seja sozinho. Todos os anos houve déficit. Só agora, em 2001, é que houve... Mas o Brasil, uma vez, resolveu fazer isso que o senhor está preconizando do governo Sarney, declarou uma moratória. Fez um plano cruzado. Não, em moratória. Fez. E não aconteceu nada. Não, mas veja bem de novo. O que melhorou no país? Não, o senhor não vai dizer que não houve uma condição de vida um pouco melhor para as camadas. No momento do plano cruzado, como no momento do plano real mas também. Ele tinha que tomar medidas estruturais e não o fez. Ele tinha a população do lado, o exército, tinha tudo do lado. Como a Argentina não fez também. A Argentina está fazendo um emplastro, está tomando uma medida. Foi o que eu disse, eu não acredito que vai haver eleições. E nas eleições o que vale? Vale o capital, que normalmente vem
não aparece de fato, mas vem de fontes alienígenas, o grande capital. O senhor sabe que as campanhas são milionárias, vem a grande imprensa, toda ela praticamente conduzida, raros são os jornalistas independentes, e vem, lamentavelmente tem que dizer, também fraude. Tudo isso junto com uma lei eleitoral que é absolutamente canhestra, que já... O senhor está falando de fraude no Brasil? Senhor Boris, é como uma série de coisas que a gente sabe que existem, mas não pode gravíssimo, doutor Néz. Não posso provar, evidente. Jamais eu diria que pode. Mas o senhor olha para o Rio de Janeiro, um exemplo, onde houve agora recentemente uma eleição inteira anulada, o senhor se recorda disso? Inteira. Sim, mas veja, ela foi anulada desde Sim, porque alguém exatamente conseguiu. Não, a fraude é o último elemento. Eu estou falando da campanha milionária. É milionária. O senhor sabe que é tanto quanto eu. Elas são bilionárias. Sem dúvida. Bilionárias. Sem dúvida. Então, separei o tempo. O argumento, digamos assim, o mais falacioso, a meu ver, na divisão do tempo, é que a argumentação usada é essa. Não tem que ser igual. Quer dizer, o indivíduo candidato ele tem que ter tanto mais tempo quanto mais representantes ele tenha. Aí eu pergunto, então não se muda o status quo? Ele se mantém. Imagine uma partida de futebol em que um indivíduo tem 45 minutos e o outro tem 5. Não é possível. Mas o PT, que era menor, cresceu nessa base, dentro desse quadro eleitoral. Mas eu diria ao senhor mais uma vez, e já disse no seu programa também, o PT, e hoje eu tenho prova disso, com a minha vereadora, digo minha, porque é do partido, eleita em São Paulo, da maior Câmara do país, o PT não é o que diz ser. Haja vista, né, a administração que está sendo feita na nossa cidade de São Paulo. O PT não é o que diz ser. Conversávamos há pouco no intervalo. A meu ver, nessa eleição que virá, na próxima agora, 2002, onde já vai haver grande rejeição, é exatamente onde o PT está governando, eu penso assim. O PT realmente está com dificuldades de cumprir o discurso do palanque e transformá-lo em realidade. Eu creio, vejo o senhor, e sou sincero que não há saída, eu não a vejo. Eu não entendo que esse sistema global em informações tudo bem, mas global no sentido de nós estarmos com nossos preços todos de matérias-primas aviltados. E quantas vezes já falamos sobre isso, nióbio, quartzo, titânio, alumínio, tudo. Vendidos a preço de banana e mais barato que um cacho de banana. E temos que comprar as coisas pelo preço determinado. Eu não entendo como nós possamos sair disso. Eu gostaria de aprender. Eu quero, antes de voltar para os grandes temas nacionais, eu pergunto ao senhor, como está o seu partido, o PRONA? O PRONA cresceu da última eleição para cá? Em qualidade, sim. Muito. Em qualidade... Sim, mas em número de representantes? Em número tem, mas sem ferir suscetibilidade de ninguém, de nenhum colega que já está por aí no Brasil, eu não gosto de que... Não gosto, é um direito meu, de que o representante de um partido criado nessa forma, independente, ele se atrelhe ao poder. Eu não entendo por qual interesse o indivíduo eleito recua diante de teses que ele defendeu com tanta dignidade. Esse é o ponto. Então eu digo que cresceu em qualidade porque eu tive um elemento. O senhor sabe que elegi agora, que está me dando muito orgulho, que é a doutora Vania aqui em São Paulo. Muito orgulho pelas posições extremamente leais à causa, que é a causa do povo. Quer dizer, que é ser coerente com isso, é não ceder à troca de cargos, etc. Aliás, uma coisa que eu quero citar, que é a margem, que as pessoas sempre pensam que a doutora Vanir é sua esposa. Não, é colega. Colega médica também. Médica, foi minha aluna e colega minha, eleita com muita alegria para nós todos. Já desfizemos isso, mas as pessoas continuam, normal, porque estamos sempre continuam juntos, me perguntando. Em termos nacionais, como está o PRONA? Temos representação não em todos, mas em muitos estados. Temos do Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, temos Pará, muitos estados, menos no Nordeste. Curioso, né? No Nordeste a nossa representação é bem pequena. E eu acredito que na próxima eleição, mais uma vez, eu espero, quando voltar aqui, o senhor dá um resultado bem melhor, no sentido, de novo, de qualidade. Porque veja o senhor, como é importante a qualidade. Uma voz que se mantém firme, ela passa a ser ouvida com atenção. Né? Pode ser que a pessoa discorde dela, mas reconhece pelo menos que ela é coerente. Doutor Néz, o senhor está com mais ou menos 3 pontos percentuais Eu tenho ouvido esse comentário. E na eleição anterior, o senhor teve quantos pontos percentuais na realidade? Vamos fazer uma resenha histórica. Em 89, com 15, eu trabalho em termos de tempo, porque é tudo de que eu disponho. Sim. O senhor sabe que eu sou homem de classe média, vivo do trabalho, então os recursos são parcos. Então eu conto com o tempo do qual eu disponho para falar. Da primeira vez, em 89, foram 15 segundos todos os dias.
Não sei se o senhor se recorda. Lembro, A primeira claro. eleição, né? Que Todos os eu dias. sou Enéas. Meu nome é Meu Enéas. nome é Enéas. E mais 3, 4 períodos, 3 a 4 palavras por segundo, a velocidade. Muito bem. Ali eu tive 360 mil votos, deu 0,5%. Meio. Em 94, o poder descuidou-se. Houve só 8 candidatos, eu tive 1 minuto e 15 segundos, 4 vezes por semana. Eu tive quase 5 milhões de votos. Foi a terceira votação no país, em 8. Tá? Atrás do senhor Fernando Henrique e do senhor Luiz Inácio. Em 98 houve o fenômeno bomba, que o senhor acompanhou bem, né? A distorção da tese que eu apresentei, do domínio da tecnologia nuclear, e eu tinha menos tempo, tinha 37 segundos. Né? E fui para menos de 2%. Caí. Agora, pelo que os senhores homens dos institutos de pesquisa estão dizendo, está crescendo outra vez. Né? Está aparecendo em tudo. E há uma margem de erro nisso também. Né? Sim, e ainda é o começo. O senhor está no ar na campanha. Na verdade, o primeiro... O senhor terá quanto tempo agora? Depende, eu digo sempre. Depende do número de candidatos, que eu só participo daquele primeiro bloco, né? Que é dividido por... Se houvesse... Imagine o senhor com 4 candidatos, eu teria 2 minutos. Um estrago. Um estrago. Mas agora, 8, 10... Eu dependo disso, principalmente do tempo. Doutor Enéas, nós vamos fazer um intervalo e eu queria, depois do intervalo, que o senhor recolocasse essa questão da energia nuclear, da bomba atômica, tudo isso que o senhor disse que houve uma distorção da sua colocação. Nós voltamos já entrevistando o candidato à presidência da República, ainda pré-candidato, Enéas Carneiro. Até já. Voltamos com Passando a Limpo, entrevistando Enéas Carneiro, pré-candidato do PRON à presidência da República. Eu lembro que este programa foi gravado na última quinta-feira. Doutor Enéas, nós deixamos no ar a questão da energia nuclear, que foi uma questão que o senhor disse distorcida na última campanha. Eu me lembro que o senhor colocava a necessidade do Brasil ter uma bomba atômica. Nós divergimos, que eu dizia, olha, tem que ter a tecnologia, mas a bomba não. Me lembro que o senhor queria a bomba. Vamos pegar um exemplo antigo, 1945, da nossa geração, em que a cidade de Hiroshima foi preparada, coitadinha da cidade, não tinha nada a ver com a briga no Japão, e lá os Estados Unidos testaram o poder nuclear. Se o Japão tivesse, logo depois foi Nagasaki, né? Se o Japão detivesse o controle, o ciclo nuclear, e pudesse responder à altura, jamais teria sido debatido. Então a tese, na verdade, básica é que, essa é a tese, é que um país soberano, ainda mais com as dimensões continentais, como é o nosso caso, ele precisa estar no clube, ele tem que ter. Ele tem que ter a condição de fazer, ele não pode ser proibido de fazer. Isso nós concordamos. Eu disse numa convenção, e a partir daí um repórter extremamente sério, permita-me elogiar da CBN, o senhor Heródoto, perguntou, doutor Enéas, o senhor disse isso mesmo? E eu poderia ter recuado. Mas o senhor me conhece, eu mantive, eu disse isso. E a partir daí foi um estrago. Porque um homem simples, não um homem que assiste ao seu programa, que é um homem ilustre, um homem que tem acesso a fazer. Homem simples. O senhor transmitiu uma informação de belicista. O que ficou, e apareciam exemplos assim, vai jogar bomba no meu quintal. Eu vi isso de pessoas humildes, né? Não tem ideia do que é a bomba atômica. Veja bem, ficou um homem que quer declarar guerra, jogar na Argentina, não era nada disso. O que eu queria era a condição de soberania ditada a partir do domínio tecnológico, de dizer assim, respeitem-nos, deixem-nos em paz. Haja vista o fenômeno atual, agora dos nossos dias, Índia, Paquistão. Eu conversei também com o senhor há pouco. Eu não creio que haja conflito nuclear, apesar de as manchetes estar alertando iminente, não vejo. Porque os dois países sabem as coisas. Todos os dois detêm o controle, então há o respeito recíproco. Agora, se um não tem, o risco é muito grande. Esse respeito ou medo, né? Ou medo, exatamente. Sabe que vai levar uma bomba em seu território se detonar. O senhor imagine o seguinte, com uma bomba pequena, como aquela de Hiroshima, não se vai destruir os Estados Unidos, absurdo, né? Mas se faz um estrago em Washington, né? Muito grave e que tem consequências. Enéas, o senhor falou em Washington e eu gostaria de saber o que o senhor pensa sobre a ALCA, que é um assunto novo em relação ao último pleito presidencial. De novo, a Associação de Livre Comércio é uma coisa interessante se nós estivéssemos lá sentados, como estamos eu e o senhor, discutindo como adultos. Mas
Da maneira como tudo ocorre sempre, em que o Brasil fica de joelhos, eu não gosto. Mas o Brasil, nessa Conseguiu, oportunidade, está analisando as vantagens e desvantagens. Mas eu tenho talvez já esse defeito. Eu não creio mais. Não. Entenda, não é nada contra a pessoa do nosso presidente. Inclusive, eu estive com ele, é um homem extremamente simpático, não é isso. É a maneira como... Você esteve quando com ele? Na eleição presidencial. Ah, sim. Que você teve recentemente? Não. E o Mercosul, como é que o senhor vê? O fenômeno no Mercosul, nós sempre tivemos um problema. O senhor se recorda quando o real foi implantado, nossas tarifas todas foram lá para baixo. O senhor se recorda também. Claro. Para quê? Para que pudesse haver a supervalorização da nossa moeda criada. Eu fui contra aquilo na ocasião, né? Me manifestei contra. O real foi mantido daquela cotação artificialmente. Aí o resultado hoje. Nós estamos com um dólar em torno de 2,5, oscilando para mais, para menos. Quer dizer, então, de novo, o fenômeno continua o mesmo. O Mercosul é uma beleza na medida exata em que nossos interesses... O Mercosul é muito bom, na medida em que nossos interesses... Nossos, da nação. Não adianta nós falarmos em amizade entre nações. Não existe isso. Existem interesses, sempre. Sem dúvida. Sem dúvida, esse é o ponto. Então, não tenho nada contra essas organizações setoriais. Elas são importantes no mundo odierno. Como eu nunca disse assim, vamos nos afastar, não vamos comprar nada. Não, eu nunca disse isso. Vamos pensar assim, nós não temos zircônio para energia nuclear. A França tem. Sentemos-nos à mesa. Os senhores têm zircônio, mas nós temos outras coisas. Nós temos um rebanho, nós temos uma agricultura cuja safra pode ser duplicada, triplicada. Nós temos só 13% da área utilizada. Por quê? Entende? Vamos usar o que nós temos, vamos usar sol. Já conversamos uma vez sobre isso. Sim, mas quem é que vai comprar, doutora Néia? Quem vai comprar? Quem precisa. Sim, mas os países da Ásia. Mas os países da Ásia e da África que precisam, não têm dinheiro para pagar. Mas é que está, de novo, no momento exato em que um país se levanta contra esse modelo que aí está e diz assim, senhores, nós precisamos quebrar isso, nós precisamos criar, não sou só eu quem fala isso, o senhor lá, os Estados Unidos. Até o presidente Fernando Henrique fala isso. Mas não fez nada no sentido de mudar. Sim, mas fazer como? Como? Tomando as rédeas. Por que ele entregou a Vale? O senhor se lembra do dia fatídico? Maio de 97, quando os aviões atravessaram os céus do Brasil. Para que aquela corrida toda? Para evitar, para barrar as liminares contra a privatização. Por quê? O que o Brasil ganhou privatizando a Vale? O privatizando a Vale continua aí. A Vale não foi levada embora. Não. A Vale o controle sobre o que se extrai, o que se manda para o exterior, deixou de ser nosso. Quem manda hoje é Mr. George Soros, o padrinho do ministro, o padrinho do senhor. O senhor acha que o Brasil, se necessitar rever, não vai rever? Eu acredito que o senhor não acha que as estatais brasileiras eram cabides de emprego? Cabides de emprego. Então, se o senhor tiver uma doença, nós vamos matá-lo ou vamos tratar a doença? Não, mas... O nome é o mesmo. É aqui que nós divergimos. Não, mas é que a impressão que dá é que as empresas privatizadas fugiram do país. Não, elas estão, mas o controle não é nosso. Mas o controle era nosso. O que se vendeu foi o controle. No momento que nós necessitamos exercer, a soberania nacional deve ser exercida. Então, o senhor admite que ela não está sendo exercida, que haverá um momento... Eu acho que nesse instante não há nenhum óbice para que ela não seja privatizada, inclusive com participação de capital estrangeiro, porque nós não temos... Não, mas a Vale dava lucros. A Vale tinha em caixa muito mais do que foi pago, teoricamente que nem foi pago. Foram LTNs, uma série de concessões que foram feitas, de liberação... Então, se não desse lucro, o senhor acha que podia ser privatizado? Olha, uma estatal que seja estratégica, não. Comunicações, minério, não poderia de maneira alguma. Não aceito isso. A hora que a questão da estratégia precisa ser utilizada, basta assinar no Diário Oficial e assinar. O problema é fazer isso. Não, porque se chegar a esse ponto... Doutor Enéas, eu queria... Vamos falar de aviões, só um instantinho. Aviões. De aviões, vamos falar de aviões. O senhor tocou num ponto que, a meu ver, é nevrálgico. Informação de Tenente Brigadeiro do Ar. E muitos órgãos de comunicação disseram 300 aviões só na fronteira com o Paraguai. Levam cocaína, quer dizer, tóxicos em geral, armas, etc. Tudo absolutamente ilegal. Avião não identificado. O senhor sabe que já se cogita de mexer nisso de novo. E começa a discussão, mas não pode abater o avião. São 300 por mês só na fronteira com o Paraguai. São 10 aviões dia levantando. Não se pode abater. Até gestos obscenos são feitos. Quando o oficial, a Força Aérea diz, desça, identifique, o sujeito faz um gesto obsceno. Essa é uma discussão ainda... quente. Atual, está nas manchetes, atual. A pergunta é, se o sujeito é um homem de bem que está ali dirigindo, por que ele não desce? Claro, sem dúvida. Sem dúvida. Então, quer dizer, nós estamos sendo coniventes. Quando eu digo nós, digo a nação, através dos seus representantes. Não pode ser assim, não pode ser assim. Os países todo mundo têm um espaço aéreo, que é uma coisa séria. Esse é o ponto de novo. Doutor
Professor Enéas, como é que o senhor analisa uma possível concorrente sua, que é a governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, que repentinamente sobe nas pesquisas? O senhor acha que ela é um produto apenas da propaganda? Eu não a conheço pessoalmente, mas Maranhão, Piauí e Tocantins digladiam-se pelo último lugar em analfabetismo no país, né? Eu estou citando os três que são os exemplos mais apresentados aí. Então eu não entendo como o Maranhão possa ser apresentado como... De repente, tenho nada contra essa senhora, nem a conheço. Agora... Mas ela é a governadora, neste momento, mais bem aprovada do país pelos seus eleitores, pelo seu estado. O que também não quer dizer nada. O senhor Garotinho é aprovado no Rio de Janeiro e eu não consigo entender. O senhor sabe que a nossa população, principalmente a base da pirâmide, quer dizer, a população mais carente, ela gosta de medidas de impacto. Nós sabemos também disso. Mas ele tem algumas medidas interessantes, outras não. Sem dúvida, segurança pública, sem dúvida. Tem algumas virtudes algumas também. Todos têm. Mas voltando ao ponto, eu não tenho nada contra essa senhora. Agora, do ponto de vista de repercussão nacional, que ela tenha chegado nessa posição, a meu ver, é um tempo enorme de disposição que o PFL usou, e usou de maneira extremamente lúcida. E um aspecto de ser uma mulher, que é importante hoje, nós sabemos disso, e mais ainda, um sobrenome extremamente forte. Sua Excelência, senador, presidente, que guarda o título, foi um nome que ninguém vai esquecer da história do Brasil. O senhor se recorda do Plano Cruzado? Quando não só Dona Maria da Conceição Tavares, mas todos os economistas se curvaram, eu me recordo, eu nem estava no meio político. Houve uma esperança nacional. Então essa senhora tem uma bagagem para trás. Então eu a respeito, claro, respeito os concorrentes. E não o senhor acha que perdura que ela perdura? Não sei. O verbo achar, o senhor também conhece, é difícil para mim. Não sei. E o Lula, que é o seu companheiro de quarta vez? O senhor Luiz Inácio assinou em 92 o Diálogo Interamericano e eu não gostei daquilo, já disse ao vivo, já disse em televisão. Ele assinou um documento que, segundo o meu ponto de vista, de muita gente que defende as mesmas teses que eu, é a base do consenso de Washington, onde tudo que ocorre nas nações ibero-americanas, tudo que ocorre estava previsto. Eu não gostei dessa atitude. Isso, para mim, significou de maneira clara e inequívoca a submissão. Ele saiu, há pouco tempo o nome dele saiu de aula. Uma atitude inteligente, porque seria atacado de frente, né? Eu não gosto da maneira como o PT se comporta, a oposição de fachada, eu não gosto disso. Uma vez interrogados os líderes do PT, outros, os que o assessoram, sobre o que fariam a privatização, não, nós não mexemos no que foi feito. O senhor deve ter ouvido também. Eu discordo disso. Eu discordo disso. A meu ver, soberania nacional tem que ser a cada... O senhor acha possível mexer no que Claro, foi feito? por que não? Se o valor foi 3 bilhões de dólares, isso não é nada. Isso é juro de menos de um mês. São 10 bilhões, mas não é nada. Que se reexaminem essas questões. Mas com pessoas, veja bem, que apresentem à população o fato que a população não sabe o que é nióbio, que não sabe nada disso. A população não sabe que a nossa riqueza no subsolo dá para nós sermos independentes. Então, se essas coisas são ditas à população, há uma grita nacional. Não pode, estão tirando o que é nosso. É a história do imposto. Quando eu conversei com o senhor também, você tem que pagar o imposto. Por menor que seja, eu penso assim, porque ele sabe que ele está contribuindo. Ele não tem que estar fora do sistema, pequenininho, proporcional. Eu creio que essas questões tinham que ser debatidas, apresentadas, e não dizer assim, olha, o estatal dá lucro, dá prejuízo. Não é assim. Não é dessa maneira tão simples que a coisa tem que ser vista. Doutor Enéas, como é que o senhor vê o ex-presidente Itamar Franco, que também pleiteia pelo PMDB ser candidato a presidente da República, bombardeado pelo Planalto? É verdade, é verdade. O senhor Itamar tem tomado, nos últimos tempos, posições extremamente, nacionalistas, tem sido. Mas, na época dele, ele deixou privatizar uma, se não me engano, não tenho certeza, parece que foi Usiminas. Foi Usiminas. Foi, tem uma privatização. Houve, Usiminas, se não me engano, Usiminas. Então, tem tomado posições, tem se manifestado contra esse modelo, e é difícil alguém aprovar esse modelo depois de 8 anos, é difícil. E eu estive com ele 2 vezes já. Você não acha que o fim da inflação é uma virtude desse modelo? O fim da inflação foi, mas a que custo? Esse é o ponto. Quer dizer, quando a inflação foi debelada naquele instante, ela era um desespero, eu já lhe disse, houve um confisco de recursos da população de baixa renda, não confisco de poupança, de recursos. Quando foi criada a URV, que aliás é o argentino. Hoje, na Argentina, essa moeda é mais ou menos a URV nossa, aqui daquela, uma transição. Só que, por enquanto, ela não está clara como transição. Mas eu a vejo assim. Como é que o senhor vê o possível candidato do Fernando Henrique, que é o professor Serra? Um economista, sociólogo, economista. Economista. Economista, é um homem, veja, sério, um homem que quando conversa agrada, eu já estive com você também perto dele, mas
não entendo como não sobe, tendo toda a exposição e falando em cadeia nacional permanentemente, não entendo. Algumas posições que ele tomou como ministro da Saúde foram até interessantes, muito embora não é médico, nós sabemos disso, né? E também me irritei na época, fui claro, disse assim, como é que nós somos 200 mil médicos e se escolhe um não médico? É uma negação, não entendo por quê, não consegui entender. Não entendo, a meu ver, o Conselho Federal de Medicina deveria ter... Mas como é que eu o vejo? Contra ele em particular, nada de novo. Agora, ele é o sistema, ele é isso que tem. E o Ciro? Que é uma figura que teve uma votação expressiva ele passou para o terceiro lugar, eu fui para o quarto, ele foi para o terceiro. Com dificuldades de comunicação. Ele foi para o terceiro lugar. De novo, o mesmo diálogo americano saiu também. Engraçado, né? Porque eu bati de frente. Não pode. Quem defende o Brasil não pode estar lá. Não pode assinar a entrega. Não pode. Ele também não está mais. Como é que eu o vejo? Mas espera, que entrega que o senhor diz? Entrega. O diálogo interamericano defende... Não, ele assinou o diálogo interamericano. Saiu já também, mas já saiu. Já saiu. Então, eu vejo assim, é um homem do sistema, ele é cauteloso para falar, mas na época também defendeu a privatização da Vale no Rio. Há poucos dias até no aeroporto ele me cumprimentou educadamente. Eu não vejo nesses senhores condição de virar mesa. Entenda, esse é que é o ponto. Eu não entendo o que se propõe uma revolução quase. Não é revolução armada. Não, mas é uma revolução quase armada. De ideias. De ideias. O que eu proponho, quando eu digo ruptura com o modelo, é dizer assim, o senhor imagina a gente dizer para esses senhores donos do mundo, esses senhores que controlam as finanças internacionais, porque nada de mão invisível de Adam Smith. Eu não acredito nisso. Nada de mão invisível em mercado. Existe um controle do que se passa. Então, chegar e dizer, senhora, nós não vamos pagar juros. Ponto. Não. Vocês não vão receber isso. Não faz mal, vamos viver sem isso. Vamos ver o que vai acontecer agora com a Argentina. Isso. É um paradigma. Isso. Para o bem ou para o mal. Um exemplo de alguns meses só. O que só tem alguns meses, né? Doutor Ernesto, nós chegamos ao final da nossa entrevista. Eu tive imenso prazer em recebê-lo. O senhor sabe, já estivemos muito perto, trabalhamos muito perto. E sabe a admiração e o respeito que eu nutro pelo senhor, embora tenhamos fortes divergências, sempre conduzidas no plano das ideias e do pensamento. E eu admiro o senhor como médico, eu sei que o senhor é um médico, um cientista admirado nas lides médicas e especialmente pelos seus alunos, o que eu acho altamente elogioso quando um professor é homenageado como o senhor. Muito obrigado. E a coragem que o senhor tem de expor suas ideias e se expor como ser humano candidato à presidência da República. Muito obrigado ao senhor, obrigado pelo que... E é preciso que fique claro também para o telespectador, para todos, que isso é recíproco. Quando eu me refiro ao senhor, eu digo exatamente isso. O senhor tem a condição de entrevistar de maneira bem imparcial. Muito obrigado. Eu respeito a recíproca. Obrigado ao senhor. Felicidades em sua campanha, doutor Ernesto. Eu volto daqui a pouco para conversar com o juiz Walter Mairovitch, ex-secretário nacional antidrogas. Até já.